Saudações, muito bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece, dessa vez com o eclipse que vai ocorrer no dia 19 de novembro de 2021, um eclipse lunar com a Lua em Touro e o Sol em Escorpião. O eclipse lunar só acontece nas luas cheias. Quem acompanha aqui sempre o canal já sabe bem o quanto os eclipses têm uma potência muito significativa. E esse vai ser particularmente mais poderoso, vai ser particularmente cheio de outros significados adjacentes. Ele, inclusive, antecede em pouco menos de um mês um eclipse solar que vai acontecer em Sagitário no dia 4 de dezembro. Vai ter outro vídeo sobre esse eclipse aí. Os eclipses lunares, só lembrando, eles têm uma duração média de 3 meses, ou seja, os efeitos, as características que eles guardam em si se estendem durante 3 meses a partir do seu momento. Só que algumas das características de eclipses lunares e solares costumam se manifestar, curiosamente, um pouquinho antes do evento, do fenômeno celeste de fato ocorrer. Isso é algo bastante perceptível. Cada vez que vai se aproximando a data de um eclipse, alguns acontecimentos correlatos àquele eclipse, naqueles signos em que ele vai ocorrer, já são bastante proeminentes na sociedade, nos noticiários, nos comportamentos individuais também. E a gente sabe que os eclipses, quando ocorrem em determinadas casas do nosso mapa de nascimento individual, ou ainda no mapa de criação de algum tipo de instituição, como um país, vai ter repercussões nos assuntos daquela ou daquelas casas em que aquela coisa, aquele fenômeno vai ocorrer. Eclipses lunares diferem um pouco dos eclipses solares por razões óbvias, né? Quem está desaparecendo ali no eclipse lunar não é o Sol, é a Lua, né? Quando desaparece, quando é um eclipse parcial, ela continua visível e ainda assim nós temos efeitos consideráveis, como por exemplo, estando ali no eixo Touro-Escorpião, nós vamos mexer com tabus, vamos mexer com valores, com necessidades de sobrevivência, de usufruto e satisfação das necessidades, satisfação dos apetites que a gente tem. Isso é uma coisa que vai se voltar para o lado taurino, no gerenciamento de recursos, na administração de dinheiro, de posses em geral. No escorpião, diante dos tabus de sexualidade, diante de tabus de coisas, de informações ou coisas que estão à margem das tradições ou das coisas comumente aceitas, ficam sob a camada de verniz social. Então, quando esse eclipse ocorre nesses dois signos, nesse eixo, vai trazer à tona todas as questões que ficam subjacentes a esses assuntos, né? Que aquilo que a gente vê, existe aquela parte que a gente consegue enxergar com facilidade, mas o eclipse vai trazer, sobretudo, a parte que as pessoas rejeitam, viram o rosto para não ver, ou fingem que não veem, né? E aquilo ali traz à tona muitas contradições. O eclipse lunar, que é uma lua cheia por excelência, portanto, o Sol está aqui, né? Se você imaginar a Terra aqui no centro, o Sol está desse lado, a Lua está do outro lado, né? Recebendo ali diretamente os raios do Sol. Para quem vê da Terra, ela está cheia, né? Então, quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, ela vai projetar a sombra dela sobre a Lua, e isso vai ter um efeito polarizador e, às vezes, como eu disse também, contraditório. Contraditório no sentido da pessoa falar uma coisa, fazer outra, contraditório no sentido de pensar de um determinado modo e sentir de outro diametralmente oposto, e aquelas situações internas entram em conflito severo, provocando conflitos externos também. Para vocês terem uma ideia de como é que um eclipse, mesmo esse lunar que tem uma duração um tanto menor, pode ter os seus efeitos iniciados um tempinho antes dele mesmo ocorrer fisicamente,
Basta vocês observarem um pouco antes ali do mês de novembro começar, né, novembro de 2021, no decorrer dele, uma série de discussões na internet, então, que é um bom ponto de referência, um bom ponto para a gente observar comportamentos coletivos, as discussões em torno de sexualidade de personagens de histórias em quadrinhos, não que as histórias em quadrinhos sejam secundárias. Quem me conhece sabe muito bem que eu mesmo produzo histórias em quadrinhos. Mas discussões em torno de sexualidade de personagens de histórias em quadrinhos e numa batalha realmente muito severa entre convicções e tentativas de modificação de comportamento, de entendimento, buscas de um retorno a uma visão ligada ao comportamento de décadas atrás, outras que são visões mais vanguardistas, confrontos em geral. Mas esses assuntos, independentemente de quem possa vir a estar com a razão, esses assuntos pertencem literalmente a esse eixo touro-escorpião. São sintomas que a gente pode observar e avaliar dentro desse quadro geral que o símbolo representa. Isso significa que, diante desses sintomas prévios, entre muitos outros, essa coisa tende a se incrementar, tende a recrudescer na medida em que vai chegando a data do efeito, né, do eclipse. E os efeitos que esse eclipse terá, né, a coisa que vai decorrer dele, ainda assim também são mexidos pelas atitudes, convicções, percepções que vão sendo construídas até ele chegar. E claro, vão tornar a ser disparadas diante, né, do processo que ele representa, né, a oposição Sol e Lua. A partir desse eclipse, nós podemos perceber aí algumas outras condições, né, como reuniões sobre as conferências do clima, por exemplo, né, com todas as contradições que se trazem ali, o clima, a ecologia. A ecologia é um assunto que vai, entre outros fatores, e até mais de um signo, vai se concentrar muito no simbolismo do escorpião, o próprio simbolismo da morte e do renascimento, que remete diretamente ao processo de reciclagem, de homeostase na natureza, entre outros processos em que a própria natureza se autorrecompõe, pertencem ao reino do escorpião, do símbolo do escorpião zodiacal. É claro, gente, que uma conferência do clima poderia ter sido marcada em outra época do ano que não com o Sol em Escorpião, mas o fato de ter sido marcada ali, estarmos numa verdadeira emergência climática, é muito significativo. E o fato disso estar muito próximo de um eclipse, sendo que Marte está transitando em Escorpião, vamos ter Mercúrio em Escorpião, o decorrer dessas reuniões, desses impactos sociais diante das necessidades de reformulação sobre o clima, são muito significativos, potentes e marcantes por vários anos. Agora, algumas particularidades que esse eclipse tem que alguns outros no mesmo eixo talvez não tivessem manifestado anteriormente. A lua desse eclipse vai cair num grau que está praticamente exato, né, com diferença de minutos, de uma estrela que é considerada a mais difícil, a mais complicada de todas dentro da gama de estudos sobre estrelas fixas. Essa estrela chama-se Algol, ou Ras Al-Ghul, a cabeça do demônio, né? É uma alusão à astrologia árabe, como é que os árabes medievais denominavam a estrela. Então ela tem vários nomes associados a uma questão sobre algo maléfico, alguma coisa com o qual se tem que tomar cuidado. Entre os gregos, se trata da cabeça da Medusa, aquela que Perseu, o herói, né, da Fúria de Titãs, daquele filme Fúria de Titãs, ele segura para poder vencer o monstro Cetus, né? E a cabeça da Medusa, ela vai ter várias conotações importantes. Entre elas, se você pensar bem, várias atitudes e expressões coletivas transformadoras, intensas, e que também tenham em si essa questão da sexualidade, da inserção sobre tabus. E tabus aqui não apenas ligados exclusivamente ao sexo, mas também entre questões que vão desde as religiosas até as atitudes dentro de um sistema social, político, né? Então,
o que se faz em torno disso, muitas vezes vai ter figuras representativas, né? Pessoas que vão representar coletivos inteiros que, né, aí vem uma analogia astrológica que chega a beirar o literal, né? Pessoas que tenham cabelos estranhos, cabelos muito marcantes, a cabeleira marcante ou a falta dela, né? A Medusa é aquela personagem da mitologia grega que tem serpentes na cabeça e que transforma em pedra, né? Que petrifica aqueles que a olham nos olhos, né? Ela é um olho piscante, a Algol é uma estrela que tem que ela pisca bastante, ela é conhecida como o olho piscante da Medusa. Portanto, a gente pode esperar, em termos de analogias de comportamento coletivo, essas pessoas com cabelos e cabeleiras bastante ou extravagantes, ou que sejam muito marcantes, que sejam esquisitos, até estranhos, e com vozes também muito marcantes, muito potentes, talvez até vozes estridentes, desagradáveis. Faz parte da mitologia de Algol essa questão aí com uma cara meio que de sedução potente, quase como o mito do vampiro, né? Do sugador de sangue, do sugador de almas, aquela coisa que mexe ao mesmo tempo com a libido, que esvai o poder alheio, né? A capacidade de ação alheia, e que torna os indivíduos entregues a seus próprios instintos. Reparem bem no símbolo, Algol é uma cabeça decepada, né? Portanto, a gente pode inferir dentro dessa simbólica que quando a gente tem alguma coisa tão significativa quanto um eclipse, em que Algol vai ser colocada bem no grau, né, a gente tem uma profusão aí de pessoas que perdem a cabeça. Algumas delas, pela tradição medieval, até mesmo literalmente. Né? Há questões aí ligadas literalmente a decapitações, enforcamentos. Agora, a gente também pode entender isso conotativamente, ou seja, as pessoas podem perder o juízo como a cabeça, decapitar e tirar a cabeça, tirar o centro pensante, o centro da razão, ou ainda o centro de direção, né? Aquilo que faz você tomar decisões, o que significa que tudo aquilo que é colocado dentro de um núcleo qualquer de pessoas, um grupo, pessoas, empresas, países, etc., a cabeça, ou ela perde juízo, ou ela é deposta, ou ela é colocada em outra situação, ou ela é afastada, ou ela é diminuída. Então nós temos essa situação da crítica sobre os cabeças, né? As pessoas que têm a liderança de alguma coisa. O eclipse também vai deixar notórias as pessoas, os grupos, né, os grupos interessados em poder de alguma forma, poder monetário, poder de coerção, de grupos que às vezes propagam mazelas mais do que soluções. E no sentido de propagar, não apenas de divulgar, mas propagar por criar ações que multiplicam essas mazelas. Às vezes, pessoas muito conhecidas acabam escorregando, né? Acabam criando situações infames no meio dessa coisa. Algol é uma estrela, portanto, se ela está em evidência de alguma forma no mapa, mesmo esses que a gente faz de forma mais geral para a coletividade, as pessoas que têm algum destaque, as estrelas, elas vão ganhar mais fama e mais infâmia. Então a gente pode ter uma sucessão de situações que destacam por um lado, mas podem criar infâmias e indignações por outro. Esse eixo Touro-Escorpião, onde está acontecendo o eclipse do dia 19, junto com a estrela Algol, vai multiplicar um padrão que é tem um lado muito bom, que é o muito realizador de Touro e Escorpião. São pessoas que têm uma capacidade, uma perseverança extraordinária, né? Uma capacidade de entrega inacreditável, muito acima da média, de regeneração, inclusive. Mas também pode gerar vários focos assim de surtos ao longo do globo terrestre, né? De pessoas que têm características psicopatas, outros que são psicóticos, surtos psicóticos, né? Tem notícias de surtos psicóticos, outros que expressam com muita ênfase tendências obsessivas. Isso é característica desse eixo, viu? Falando também em astrologuês e traduzindo esse tecniquez astrológico todo para o português, a gente tem outras curiosidades que dão pistas sobre o que vem por aí.